vocês? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar como faço essa linda caderneta de saúde. E essa caderneta ela é muito especial porque é de uma pessoa mais especial ainda, o Noah, meu filho, o meu milagre. Quer saber passo a passo de como fazer essa linda caderneta? Então vem comigo assistir esse vídeo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu faço é já deixar impresso tudo que eu vou utilizar. O miolo, a arte da capa, as páginas extras. E até mesmo nesse caso, nesse projeto, tem o bolsinho. Então já deixo impresso aqui tudo certinho. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser refilar todo o miolo juntamente, né, com as páginas extras da caderneta. Então eu venho aqui, separo todo o miolo junto com as páginas extras, separo o resto, guardo o resto no caso. E como eu não tenho a guilhotina, no caso agora eu refilo ela à mão, manualmente, que é com a régua e o estilete. Então a primeira coisa que eu vou fazer é separar uma parte, né? Eu não vou cortar tudo de uma vez, vou separar uma parte e vou guardar o restante do miolo. Deixo bem retinho, sempre vou batendo aqui assim na mesa, ó, vou deixar bem retinho. E o que eu faço? Eu pego uma folha, a mesma folha que eu utilizo aqui, né? Essa aqui, no caso, é uma folha que eu já utilizei. Isso aqui é uma folha que foi uma folha de teste, você pode ver, né? Tá até riscada e tudo mais. O que eu faço? Eu vou e dobro ela bem certinho, bem rente ao meio. Dobro bem certinho, ponta com ponta, tudo certinho. O que eu faço agora? Eu venho nesse lado aqui que eu vou refilar, né? Pego todo o miolo juntamente com esse papel que eu acabei de dobrar ao meio e bato ele novamente na folha aqui na mesa para poder ficar bem retinho, para não ter erro. No caso eu gosto de cortar com essa parte aqui virada. Feito isso, sempre ajustando, eu até mesmo utilizo, né, a mesa de corte. Não lembro como que fala o nome disso aqui, gente. A tábua de corte, digamos assim, né? Pra poder me auxiliar nesse momento, né? Que tem as folhadinhas certinho. Feito isso, eu vou colocar a régua bem rente, onde tá o finalzinho do papel que eu dobrei. Feito isso, eu venho com o meu estilete afiado. Eu levanto pra poder ficar melhor, né? Com mais precisão. O peso é na régua, nunca no estilete. Então vamos lá, vamos refilar esse miolo. Devagarzinho, aos poucos, sem pressa. Pronto, já refilada essa parte, o que eu vou fazer? Vou separar essa e vou refilar todo o restante do miolo. Pronto, agora com o miolo todo já refilado, todo organizadinho, eu vou deixar ele aqui por um momento separado, daqui a pouco eu vou furar ele, fazer a furação. Eu vou vir agora para essa arte aqui, que é o bolso, o bolsinho que vai vir aqui na frente da caderneta. Vou cortar tudo, dobrar e colar. Então, vamos fazer isso. Pronto, já cortado, né? Eu vou separar esse botãozinho aqui, esse círculozinho, e nessa linha aqui eu vou dobrar. Bem certinho, bem retinho, pra não ficar nada torto. Vou dobrar, se for necessário, eu vou vir aqui com a minha dobradeira. Vou dobrar aqui, ó, pra ficar bem dobradinho mesmo. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Que aí fica bem dobradinho. Aqui nessa folha, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que refilar essa parte branca aqui, tá? Refilado, eu posso vir aqui e ver se tá tudo certinho. Estando tudo certinho, eu posso vir aqui, deixa eu guardar os fermentos que no momento eu não vou usar por enquanto.
Vou vir aqui com meu potinho, a cola. Essa que eu estou usando é a Cascorês, que é a cola, 500 gramas, extra adesivo. Vou vir aqui adicionar um pouquinho de cola. Não precisa ser muito. Adicionada, eu venho aqui com o meu pincel. Você pode utilizar qualquer pincel. Deposito um pouquinho de cola no meu pincel e venho passando aqui nessa beiradinha. Venho aqui com a folha. E aqui nós temos que ter bastante cuidado. O que eu venho fazer? A primeira coisa que eu faço é colo uma parte e depois venho colando a outra parte, bem certinho, bem aqui com o dedo passando, espalhando. Se for necessário, posso usar essa dobradeira, ou também posso usar essa espátula aqui, ó, para deixar bem colado. Essa cola que eu utilizo, ela cola muito rápido, ela cola rápido, então tem que sempre vir aqui assim, ó, para deixar bem colado. Então, em si, a parte do bolsinho, né, ela já está pronta. Aqui não colou muito bem. O que eu venho? Eu vou... Como é que não colou bem, né? Que eu esqueci de passar parte nessa... Eu venho nessa partezinha aqui, eu passo cola também. Mas eu passo bem rentezinho, para não pegar uma camada muito grande, com a grossura. E ele em si, o bolsinho tá pronto, depois eu só vou furar juntamente com o miolo. Então eu já deixei ele aqui separado junto com o miolo. E eu vou partir agora para a capa, fazer a capa. Para isso, eu imprimi aqui, né, a capa, frente e verso não, a parte da frente da capa, a parte de trás da capa, a caderneta de saúde. O que eu vou fazer? Eu vou recortar, tirar toda essa parte branca, tanto da parte da frente quanto da parte de trás, e já volto. Estando já com os dois cortados, o que eu vou fazer? Eu imprimi no papel fotográfico. Então, esse papel ele precisa de uma laminação. No momento, eu faço a laminação a frio. Então, eu tenho aqui 2 pedaços de contact, papel contact, comum que você encontra em qualquer papelaria. Mas existe também a laminação ar quente, né? Que é com o BOPP e com a máquina certa para fazer isso, né? Mas como no momento eu não tenho, eu faço com a laminação ar frio. Certo? Eu vou pegar uma dessas capas e uma desses pedaços de papel contact que eu cortei. Eu cortei 1 centímetro maior que a borda do papel, né? 1 centímetro maior que o papel, 1 centímetro de cada lado a mais. O que eu vou fazer? Eu vou vir nesse primeiro pedaço de papel contact. Tá vendo que aqui todo é feito de quadrados, né? Então eu vou dobrar, vou tirar uma partezinha e vou dobrar mais ou menos 2 quadradinhos desse daqui e vou dobrar aqui. Mais ou menos assim. O que eu venho? Centralizo a minha arte. Venho aqui e coloco assim, ó, bem, deixando espaço em todos os lados. Com minha espátula, eu venho passando ela assim, para que fixe tanto na arte quanto na mesa, na base de corte, que aí vai me auxiliar na hora de passar por tudo. Agora o que eu faço? Eu venho aqui por baixo, então não sei se eu consigo mostrar. Pego essa partezinha que eu dobrei, seguro com uma mão, volto, retorno o contact e vou, ao mesmo tempo que eu vou tirando, puxando essa parte que eu dobrei, eu vou passando a espátula bem devagarzinho, para não criar bolha, com cuidado. Feito isso, eu dou
mais uma passada bem firme aqui, para poder tirar todo o requisito de bolha que pode ter ficado. E sempre vou passando bem firme. Posso também vir com um pedaço de pano de tecido e passando assim, para fixar ainda mais o papel contact na arte. Posso também, se eu quiser, já tirar todas essas bordas aqui. Posso tirar com o estilete ou até mesmo com uma tesoura. Então eu venho e faço todo esse recorte. Com as duas folhas, as duas artes já laminadas, cortadas tudo direitinho, o que eu venho? Eu venho com o papelão cinza, papelão roller. Esse que eu estou utilizando é de 1,7 milímetros, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiramente a capa, vou virar nas costas e vou, deixa eu separar essa folha aqui, centralizar ela direitinho aqui. Vou centralizar também o papelão, papel cinza, papelão roller, papel roller, a mesma coisa, gente. No caso é a marca, né? A gente fala papelão cinza. Vou centralizar aqui bem direitinho, tanto o papel quanto o papelão. Centralizado, eu venho aqui com a minha ferramenta chamada fio de corte, se eu não me engano, é assim que fala, eu esqueci o nome, mas se tiver falado errado vai estar aparecendo na tela o nome certo. Confiro se vai estar certinho o espaçamento que ele tem que ficar. Perfeito, então tudo certinho. O que eu costumo fazer? Eu costumo marcar, vim com lápis assim e marcar. Pra quando eu for colar, eu já sei exatamente onde eu devo colar. O que eu vou fazer? Eu venho aqui agora com meu potinho de cola, deposito uma quantidade aqui que eu acho necessária, mas provavelmente eu vou precisar de mais, com certeza eu vou precisar de mais. Venho com o meu pincel, o mesmo pincel que eu utilizei antes, e vou passando toda a cola no papel cinza. E espalhado toda a cola, o que eu venho fazer? Eu viro esse papel, posiciono nas marcações que eu fiz. Feito isso, ó, vem aqui nas pontas que costuma sair bem mais fácil. Eu venho aqui, ó, passo, viro o papel, venho com a minha espátula e faço aquele processo que a gente chama de empastamento. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir com esse meu fio de corte, que eu não lembro se é esse nome, mas eu acho que é sim. O que eu vou fazer? Eu posso vir aqui diretamente e com o meu estilete e fazer isso, certo? Posso exatamente fazer isso. Só que o que eu prefiro fazer, que já é marcado, eu prefiro vir aqui, marcar com lápis. E depois, posso guardar por enquanto. Depois eu venho com a tesoura e corto na marcação. Pronto, feito isso, gente, o que eu vou fazer? Certinho aqui, confere tudo. O que eu vou fazer? Eu vou passar cola e vou dobrar. Eu começo sempre pela maior parte, mas pode tanto faz qual lado você for começar. Mas se eu começar com essa lateral maior,
a próxima tem que ser a lateral maior e depois as menores. Se eu começar pela menor, primeiro eu fecho as menores para depois fechar a maior. Isso é mais uma questão de estética, fica mais bonito, né, visualmente. Então, o que eu venho? Eu passo a cola. O que eu faço? Eu venho virando com a minha espátula novamente. Isso aqui é uma ferramenta muito útil. E vou virando, colando toda essa parte aqui no meu papel cinza. Feito isso, o que eu venho fazendo? Essas partezinhas aqui, ó, que fica, eu venho com a espátula fazendo isso aqui, ó, meio que dobrando pra dentro. E novamente, isso é questão de acabamento, questão de estética, vai ficar muito mais bonito se você fizer assim, né? Se você não fizer isso, na hora que você for dobrar, vai ficar assim, ó, pontudo, vai ficar feio, não vai ficar legal, entendeu? Então, na hora que for fazer, terminar de colar essa primeira parte, vem com a espátula, pode fazer também com a dobradeira. Tem gente também que faz com o dedo, com a unha, né? No caso, minha unha tá pequenininha, então não vai dar certo fazer isso agora. O que eu faço? Passo pro outro lado agora, deixa eu depositar um pouquinho mais de cola aqui na minha bandejinha, no meu potinho de cola. Feito isso, caso as pontinhas fiquem ainda, as pontas, né, fiquem bem pontudas, posso vir, né, com a dobradeira e fazer isso aqui, ó, para deixar o acabamento melhor ainda. Essa parte aqui ainda não terminei e vou passar para a contracapa. Pronto, com as duas capas revestidas, o que eu vou fazer? Por enquanto, no momento, eu vou separar elas. Vou vir aqui com um papel para poder fazer a contracapa, o que vai ser colado aqui. Eu posso utilizar branco, poderia utilizar uma cor azul clarinha, nesses coloridos, né, os colopus que vem coloridos, poderia utilizar, ou poderia até mesmo imprimir, né, uma arte aqui, mas nesse caso eu quis fazer branco mesmo. E eu vou fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou vir uma junto com a outra na ponta, vou marcar aqui, somente aqui no começo, e a mesma coisa do outro lado. Vou marcar ponta com ponta e vou marcar. O que eu vou fazer isso agora? Alinho, deixa eu separar aqui, alinho bem certinho o papel aqui, minha base de corte, que agora eu lembrei o nome, né? Base de corte. Venho com a régua, venho com o estilete e vou cortar ao meio. Uma folha só vai dar para as duas capas. Já marcado aqui, selecionado direitinho, venho com o estilete e passo e faço o corte. Com as duas partes já cortadas, posso vir e colar aqui, certo? Só que eu só vou fazer isso na parte da frente. Só vou colar essa primeira parte aqui na parte da frente, porque aqui eu tenho que botar o elástico ainda. Que a maneira que eu faço é sem aquele furador de ilhós, né? Você tem que botar o ilhós aqui, bota o elástico, não tem isso ainda. Então eu faço de uma maneira que não precise dessa ferramenta. Então eu venho com a capa, a parte da frente, passo cola em toda essa parte aqui cinza. Deposito aqui, posso depositar aqui, não tem problema também não. Venho, pode ser que passe um pouquinho, não tem problema, deixa que não passe muito para além dessa parte cinza. Depois de já espalhado, eu venho, agora eu deposito mais um pouquinho de cola aqui no meu potinho de cola. E venho fazendo o que? Eu vou passar cola em toda a lateral da folha, somente na lateral da folha.
Passado a cola, o que eu venho fazer? Eu venho aqui, posiciono mais ou menos, onde fica um espacinho de cada lado, centralizado. Se for necessário, como você passou bastante cola, você consegue deslizar o papel. Pronto, feito isso, o que eu venho fazendo? Mesma coisa, empastamento. Aí, o que eu faço agora? Eu posso vir com a dobradeira ou eu posso vir com uma outra ferramenta chamada a vincadeira. Se não me engano é esse nome também. Novamente, se tiver errado, bota aí na tela. Vincadeira, vincador, enfim. O que eu vou fazendo? O que eu vou fazer? Não sei, acho que na câmera não vai conseguir pegar, mas é que eu consigo ver exatamente onde tá as bordas do papel fotográfico que a gente colocar. Então, que eu venho, vou nela e faço isso aqui, ó. Isso aqui, com cuidado, né, pra não fazer o que eu fiz agora. Isso aqui é mais uma forma de dar um acabamento para essa capa. E eu vou fazer isso em todas as laterais. Feito isso, eu vou separar ela aqui do lado e vou vir fazer a parte onde eu vou botar o elástico. Para essa capa aqui, eu tenho 3 opções de elásticos. Eu tenho essa aqui que é exatamente da mesma cor que a capa praticamente, se não me engano é o azul bebê. Isso é o azul bebê. Olha só. Ficaria legal? Ficaria legal, na minha opinião ficaria legal. Só que na minha opinião, ficaria um pouquinho apagadinho. Não mostraria, mas ficaria legal. Olha, como vocês podem ver, ficaria legal. Qual a opinião de vocês? O que vocês acham? Ficaria legal. Mas eu acho, na minha opinião, que ficaria um pouquinho apagadinho, não apareceria. Talvez para quem queira exatamente isso seria bom, mas eu quero que apareça, né? Tem essa segunda opção aqui, que se eu não me engano é o azul turquesa. Ficaria legal? Também acho que ficaria legal, combinaria. Porém, não é ainda que eu quero. Olha só. Ficaria legal? Qual a opinião de vocês? Me diga aí nos comentários. Pra mim também ficaria legal. E tem esse azul aqui, que se eu não me engano é o azul marinho. Deixa eu ver onde eu tiro. O azul marinho. Que eu acho que combinaria mais por causa da cor dessa fonte aqui. Olha só. Ainda tô em dúvida de qual eu vou colocar, né? Tô em dúvida entre esses dois aqui. E aí, qual eu coloco, hein? Qual vocês acham que é melhor? Então, a gente tá decidido. Tantararã, qual que foi o que você escolheu? Eu vou colocar, eu fiquei muito dividida, mas eu vou colocar o azul marinho. Não sei se foi o mesmo que você escolheu. Por quê? Porque eu vou colocar um tássel, eu não lembro se é assim que fala. Já perceberam que eu nunca sei o nome direito das coisas? É um pouquinho complicado na minha vida, sabe? Mas eu vou colocar um tássel aqui, que também eu tenho um, né, tássel que é azul marinho, vai combinar com elástico, entendeu? Eu não entendi outra cor, vou colocar os outros elásticos. Então, vai ficar legal. Confia em mim, confia no processo, vai ficar legal. Agora a pessoa que não vai ficar legal, mas vai ficar legal. E se você escolheu o azul marinho, tamo junto. Mas vamos lá. Então, aqui é a capa, né? Já tá praticamente pronta, praticamente. O que eu vou fazer? Vou separar essa parte aqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer um cortezinho aqui pra colocar o elástico. Mas antes, gente, pelo amor de Deus, não faça como eu, né? Seja atento, as pessoas atentas. Se você for fazer uma caderneta também, você tem que imaginar, né? Você pode botar a capa aqui assim, ó. Pra você saber exatamente onde você vai colocar o elástico, pra você cortar no lugar certo, entendeu? Então, imaginando que a caderneta já está pronta, vamos dizer assim, tá uma virada pra outra, ó. Eu vou colocar o elástico aqui, certo? O elástico aqui. Então, eu tenho que cortar nessa parte aqui, que é onde vai ficar... Não sei se eu conseguir explicar, onde vai ficar o elástico, certo? Então, se eu tenho que cortar nessa parte aqui, eu tenho que cortar nessa parte aqui. Entendeu? Vocês vão entender. O que eu venho fazendo? Posso pegar... Às vezes eu faço na mão, no olho, gente, mas assim, tem aqui uma tira que é... Provavelmente foi da capa que eu cortei. É da capa que eu cortei, provavelmente não, é da capa que eu cortei. O que eu vou fazer? Vou medir aqui mais ou menos, ó,
a minha régua, uns 2 centímetrozinhos. Gente, isso é no olho mesmo, não precisa necessariamente ser assim, é no olho. Mais ou menos 2 centímetrozinhos e aqui mais ou menos 1 centímetro. Isso aqui vai ser meu molde. Eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar a minha base de corte como auxiliar, né? Para me auxiliar. A base de corte é tudo, entende? As marcações é tudo. E não deixa você riscar sua mesa, né? O que eu vou fazer? Eu vim aproximadamente aqui assim, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver que é o mesmo diâmetro, mesma gramatura. Gramatura não, gente, pelo amor de Deus, eu não sei falar. Tá no mesmo centímetros que esses quadradinhos. Lembrando que cada quadradinho desse é 1 centímetro. É 1 centímetro por 1 centímetro. Nessa mesma direção, eu vou vir aqui assim, ó, utilizando mais ou menos desse tamanho aqui assim. O que eu venho fazendo? Gente, isso aqui é tudo no olho. No olho. Venho e faço uma marcação aqui de lápis. Pode ser caneta também, fica mais visível. Provavelmente aí na câmera não vai estar visível para vocês, mas pra mim tá visível. Faço a mesma coisa desse lado aqui. Ó, mais ou menos aqui assim. E faço a mesma coisa, faço a mesma marcação, só para eu saber exatamente onde eu devo estar. Depois que vocês fizerem esse retângulozinho, vocês vão passar o estilete marcando mais ou menos 2 a 3 vezes em cada parte, fraco, não vai poder furar o papelão, fraco. Vou fazer isso com vocês agora, ó. Vocês vão passar o estilete em cada marcação umas 3 vezes mais ou menos, 3 ou 4 vezes. Você vai conseguir saber na hora que você estiver fazendo, depende muito da sua pressão que você está utilizando na mão. Não é muito forte, é só poder tirar as primeiras camadas de cima. Você vai fazer isso em toda a lateral do retângulo que você marcou. Aqui embaixo também. Feito isso, você vai vir com a pontinha do estilete e vai tentar tirar essas camadas que você cortou aqui, ó, tá vendo? E vai tirar. Aí você vem ajeitando tudo que você precisa tirar, todas as camadas necessárias. Isso é pra quê? Pra quando você for colar o elástico aqui, ela não fique mostrando quando você botar o papel. Feito isso, você vai fazer isso dos dois lados. Feito isso, você vai vir e vai riscar aqui, ó. Riscar que eu digo com estilete. Você vai vir marcando aqui com estilete. Agora é pra poder afundar mesmo, poder fazer um buraco. Que no caso é o que eu já fiz aqui, né? Eu fiz esse riscozinho. Mas eu vou aproveitar até que aumentar um pouquinho mais. Vai vir, vai fazer. Feito isso, você vai vir com o furador e você vai botar aqui e você vai furar um pouquinho, botar um pouquinho pra dentro, furar assim pra dentro. Não precisa ser muito grande, é só poder o elástico passar aqui. Certo? Eu já fiz isso do outro lado. Como eu fiz, eu só inverti a ordem, eu furei primeiro e depois eu retirei a parte de cima, mas dos dois jeitos dá certo, mas essa parte que eu acabei de mostrar é melhor. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir com o elástico, a qual nós selecionamos, escolhemos. O que nós vamos vir fazer? Vamos medir antes para poder cortar, tá mais certo? Eu venho, coloco aqui mais ou menos onde eu vou colar, faço a volta e torno aqui de novo. Não pode estar muito solto, gente, porque senão vai ficar largo. Então eu venho e puxo um pouquinho pra cima. Tô puxando mesmo o elástico. Eu venho e puxo aqui pra cima. Não precisa puxar muito também, mas eu puxo. E conforme o tempo for, tira e bota, vai enlarguecer. Então eu corto um pouquinho mais assim, puxado, que eu acho puxado. Feito isso, já posso guardar o elástico. Eu não vou utilizar mais elástico. Eu vou vir, boto aqui, ó, olha como que o meu elástico está posicionado, reto. Eu vou ver, na verdade, para poder ajudar a auxiliar, eu ponho e faço aqui, ó, um cortezinho. Ele tava reto, eu fiz um corte inclinado. Venho aqui, coloco aqui com a ajuda do furador e vou botando ele para dentro. E puxo.
Puxo mais ou menos aqui onde eu vou colar ele. Ó. Puxo. E aqui, ó, presta atenção. Tá vendo que ele tá reto? Eu tenho que colocar ele reto aqui dentro também. Pra quando ele for ser colocado aqui, ó, ele venha estar retinho também. Então, ele reto, presta atenção, ele reto. Eu venho e faço o mesmo corte que eu fiz, um corte inclinado. Isso aqui é só poder auxiliar na hora de colocar com o furador. Ó, olha o que eu tô fazendo. Ele reto, eu venho e dou uma viradinha e coloco com a ajuda do furador. Coloco ele pra dentro do buraco e venho aqui e puxo. Sempre confere, ó, se tá retinho, porque se por acaso não tiver reto, dá pra você tirar e colocar de novo. Então essa é a parte de você estar conferindo. Eu venho aqui na parte que vai ficar colar aqui mais ou menos, né? E puxo o restante pra fora, né? Porque eu vou colocar tudo isso aqui pra dentro. Perfeito. Feito isso, eu venho com papel. Pode ser qualquer papel, gente. Eu normalmente utilizo uma fita, aquela branquinha. Eu colo aqui. Mas como no momento eu tô sem ela, eu vou vir com um pedaço de papel. Corto assim, mais ou menos mesmo tamanho que eu cortei aquele moldezinho branco para poder furar, fazer a furação. Eu venho com minha cola, passo aqui no buraco, nesse quadradinho, coloco o elástico, ó, colo o elástico, passo a cola por cima de novo e venho com o papel. Isso para quê? Poder fixar melhor o elástico na capa, né? Porque só essa cola aqui, gente, vai colar. Se quiser, você pode colar com essa cola Super Bond. Pode. Essa cola aqui já é o suficiente, mas eu porque coloco papel ou, no caso, a fita? Só poder auxiliar para colar mais rápido, para não ficar muito amarcado, entendeu? É só poder auxiliar. Feito isso, o que eu vou fazer? Vim com papel e colar aqui em cima. Não tem mistério. Agora que eu já mostrei, né, como que eu fiz isso daqui, é a mesma coisa. Eu vou colar esse papel aqui na capa, na contracapa, e vou fazer esse processo que eu fiz de marcar. Com muito cuidado, porque pode acabar encostando onde está o elástico. Então eu vou fazer com muito cuidado. Feito isso, gente, já tá vincado, já tá tudo certinho. Eu vou vir colocar uma em cima da outra e eu preciso colocar um peso em cima. Normalmente nós utilizaríamos a prensa, mas como eu ainda não tenho a prensa, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar livros, um peso, qualquer peso que eu conseguir colocar em cima. Uma caixa, pisada, cadernos, livros, qualquer coisa que eu conseguir colocar em cima. Já coloquei no peso, eu vou deixar ele lá guardado o máximo de tempo que eu puder deixar ele, para ele secar bem e secar reto. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou furar o meu miolo. E aqui a gente não utiliza máquinas no momento, né? Então nós vamos ter que furar tudo manualmente. Então o que eu vou fazer? Eu vou precisar, obviamente, do miolo, todo já organizado, certinho. Vou precisar do lápis para fazer a marcação. Vou precisar de um furador. Você pode utilizar tanto esse aqui, que é de 2 furos, como você pode utilizar também esse daqui de um furo só. E para isso eu também vou utilizar o gabarito que eu tenho, para poder fazer a furação certinho, né? Porque ainda não tem encadenador, então eu utilizo isso aqui. Ah, Vitória, como que você faz
o gabarito. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ensinando como eu faço. O que eu faço? A mesma coisa que eu fiz na hora de refilar. Primeiramente, eu vou separar esse bolsinho, porque ele tem papel mais durinho, né? Não tanto quanto esse aqui. Esse aqui o miolo eu fiz no 75 gramas e esse é de 180 gramas. Eu vou separar ele. E todo o miolo eu vou separar de 10 em 10, pouquinho em pouquinho. Pouquinho em pouquinho. E vou furando. Dá um trabalhinho, mas, né, nós temos que começar com aquilo que nós temos, né? Vou vir com esse bolsinho. Vou colocar o gabarito por cima, bem certinho, bem rente. O que eu faço para deixar preso, não ficar solto por hora de utilizando esse papel? Eu tenho esses dois pregadorzinhos, dois presilhazinhos. Pode pegar um pregador também, não tem problema. Desde que você coloque um papelzinho, alguma coisa assim, para poder não marcar, né? Então eu venho, nesse caso aqui, boto bem rentezinho, coloco esses protetores, ponho esse aqui do mesmo lado, do outro lado eu faço a mesma coisa, sempre certificando, gente, que tá certinho, que tá rentinho, pra não dar erro depois, gente. O que eu venho? E com lápis, venho e marco. Retiro. Venho com o furador, no caso tem que tirar essa partezinha aqui, ó, pra poder enxergar onde eu tô furando, né? Tiro a proteção, que é essa aqui. E vou furando. Não dá pra furar assim, tá, gente? Porque a furação não bate uma com a outra. Então eu só utilizo um furo. E faço o furo. E eu vou fazer isso em todo esse papel. Eu não vou fazer gravando, porque eu preciso me concentrar, entendeu? Pra não fazer nada errado. Então quando tiver tudo furado, eu venho e volto. E eu vou fazer, gente, a mesma coisa com o miolo. Eu vou separar algumas folhas, vou fazer a marcação. Nesse caso eu posso fazer só em um papel primeiro, depois eu coloco todos aqui, furo certinho, prendo com um elástico e vou fazer a mesma coisa que eu fiz, que eu tô fazendo com isso aqui. Mesma coisa, então eu não vou gravar. Eu não vou ficar falando muito, demonstrando, porque é exatamente isso que eu vou fazer. Bom, gente, com a caderneta já seca, retinha, e também com o miolo já todo furado, chegou a hora de furar a capa. Vamos lá. A folha que eu usei o miolo, ele é um pouquinho menor que a capa. A capa é um pouquinho maior. Então eu não posso vir aqui, né, no miolo, vir aqui, miolo não, perdão, na capa, e colocar bem aqui rentinho nessa parte, porque aqui, ó, vai sobrar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que centralizar mais ou menos ela assim no meio. Vim, né, com a proteção, colocar aqui e com essa presilha colocar aqui, tanto aqui quanto aqui, marcar com um lápis e depois furar. Mesma coisa com a contracapa, só tem que lembrar, garantir de estar marcando o lugar certinho. Então, gente, com o miolo já todo furado, tudo certinho, a capa já foi furada do lado certinho, graças a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha só, vou virar as duas assim. As duas estão em pé. Vou mostrar aqui, né? Eu sempre preciso botar assim, mas as duas em pé. Eu vou colocar uma na outra. Vou vir com o meu aireô. Normalmente eu utilizo o aireô 5/8, normalmente para as cadernetas de fascinação. Mas como eu coloquei mais folhas, eu peguei o 1/8. 1.1/8, perdão. 1.1/8. Mas poderia colocar até o mesmo menorzinho. Mas como eu tenho esse daqui, eu vou utilizar esse aqui. Aí com essa ponta, essa ponta aqui, eu vou colocar dentro e vou girar.
veja que a parte de trás, a capa de trás, é onde vai ficar essa parte aqui, certo? Aí eu vou pegando o miolo de pouquinho em pouquinho e vou encaixando aqui, tudo certinho. E eu vou fazendo isso até terminar o miolo todo. Pronto, já tudo colocado, eu venho e levanto. Então aqui tá todo o miolo, a capa da frente e a capa de trás. O que eu vou fazer? Como eu disse, né, eu não tenho encadenador ainda, eu faço tudo manualmente. Então o que eu vou fazer para fechar ela? Eu venho e coloco certinho no meio. Eu vou pegar no meio, ó, e vou fechar, forçar para fechar, mas eu não vou fechar tudo. Vou fechar só uma parte. E vou fazer isso em todos os aros. Aí o que eu venho fazer agora? Eu venho, levo tudo até o final. E aí eu vou novamente empurro agora na direção do buraco. Pronto, gente, já colocado, o que eu vou fazer? Eu vou vir com esses dois acessóriozinhos que eu fiz. Esse aqui é o tarcel. Esse aqui é tipo um chaveirinho, podemos dizer assim. Eu venho, passo por dentro do buraquinho aqui, do furo que fizemos. E venho também por dentro da arame. Pronto, já tá colocado um, agora eu vou colocar o outro, faço o mesmo processo. E tá aqui a agenda. Eu sempre confio, dou uma ajeitadinha aqui. E tá pronta a nossa caderneta. No caso eu falei agenda, né? Que eu tô acostumada a fazer agenda. E tá pronta a nossa caderneta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa ficou a caderneta do Noah, que vem com bolsinho, uma página de apresentação, digamos assim, o miolo da caderneta e também, né, as páginas extras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou. Curte aí o vídeo para apoiar o canal. E até o próximo vídeo.